Boa noite, gente. Atrasadinha de novo. Deixa eu falar para vocês. Hoje eu vou responder uma pergunta da Ana. Não sei ao certo se eu vou conseguir explicar o que eu achei sobre isto. Porque assim, é meio complicada a pergunta, porque entra dentro de outra questão, que é características. Ela me fez a pergunta seguinte, sobre os risos inapropriados da criança com autismo. Daí quando eu entro e procuro o motivo, só fala que é uma característica. Olá, Nelson, tudo bem? Só fala que é uma característica do autismo, não fala o porquê do riso inapropriado. Então, assim, eu vou falar para vocês o que eu penso sobre o porquê desses risos inapropriados. Eu reparei que em determinados tipos de alimento, vocês vão reparar que todos os meus vídeos são interligados. Eu já falei sobre isso outro dia em questão da alimentação do autista. Oi, Selma, tudo bem? Por exemplo, eu reparei que quando o João come chocolate, ele começa a rir muito, 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 muito. Aí eu fui pesquisar e aí entrou naquele lance que eu falei pra vocês que o intestino do autista, ele é hipermeável e ele não filtra as substâncias como o nosso. Então, ele tem uma característica que tem uma substância no chocolate que para o autista tem o mesmo efeito para nós se nós tomarmos um vinho, uma taça de vinho. Então, quando a gente toma uma taça de vinho e a gente começa a rir, sim, sem motivo. E eu reparei que o João, depois que ele toma um copo de Nescau ou come mesmo um chocolate, ele começa a rir. Dessa maneira, sem ter motivo, ele começa a rir. E não só quando ele come chocolate. Eu reparei que em alguns momentos, por motivo algum, ele começa a rir. Então, assim, o que, que eu consideraria como um riso inapropriado? É até engraçado, porque quando não tem alguma. Oi, Pri. Quando não tem nenhuma situação de outras pessoas envolvidas, é até gostoso, porque você vê teu filho rindo, você acaba rindo junto. Então, eu não vejo assim grandes problemas. O complicado é quando esse autista começa a rir em situações, por exemplo, vamos dizer, num velório, gente. Acontece. Tem autistas que não entendem mesmo e você tá no velório e ele começa a rir, 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 rir. E as pessoas vão achar que é deboche e na realidade não tem nada disso, entendeu? É só uma característica deles. Eles não têm, assim, eu não encontrei, ainda vou pesquisar mais a fundo e vou perguntar pra neuro o porquê exatamente do riso inapropriado. Mas assim, pesquisando na internet, assim, até em alguns arquivos científicos em PDF, eu não encontrei uma resposta científica. Então, se alguém souber, se alguém tiver alguma informação, a Mônica, que tá sempre atualizada, sempre tem umas coisas novas para mim, se vocês souberem o porquê exato do riso inapropriado no autista, passa pra mim, pra depois eu estar passando no vídeo pro pessoal. Então, Ana, eu acho que eu não consegui responder exatamente a sua pergunta, mas assim, a minha visão sobre o riso inapropriado no autista é isso. Quando você procura por informações, fala que isso é apenas uma característica do autista. Isso que eu falei pra você é uma visão minha com relação a isso. Eu acho que como às vezes eles estão assim muito,
eles têm umas percepções muito diferentes da gente do mundo. Então, por exemplo, o que eu reparo muito, que quando eu olho, por exemplo, um quadro, eu vejo se tiver pessoas ou animais, a primeira coisa que eu observo é aquela pessoa, aquele animal. E eu já reparei que o João, ele vai olhar lá no fundo o pôr do sol, ou se tem um peixinho no fundo do mar, ou se tem uma estrela no céu, uma coisa assim que eu não tinha enxergado, ele enxerga. Então, o que que eu acho às vezes desse riso inapropriado? Você olha no seu ambiente em volta, não tem nada que você esteja vendo, mas ele tem. Ele tem um motivo para rir. E que bom que ele tem um motivo para rir. Então, assim, cientificamente falando, eu não achei uma resposta. Mas tá aqui a minha opinião. Se alguém tiver a resposta exata ou tiver alguma outra sugestão, fala pra mim, pra depois eu tá passando nos outros vídeos. Pergunta, sugestões, deixa a pergunta pra mim. Pessoal, vocês estão muito paradinhos, não estão deixando pergunta pra mim, daí eu tô ficando sem assunto pra falar aqui, hein? Eu vou parar de fazer os vídeos. Olha, olha. Beijo, beijo. Até amanhã.